Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês, uma alegria estar aqui com vocês, mais um culto no lar, já contando com a presença aí do irmão Alexandre Fernandes, sua casa, né, sua esposa, suas filhas, também a irmã da Guia e toda a sua casa, Deus abençoa, e também o presbítero irmão Arnaud Araújo, lá de Araporã. O Arnaud é irmão do pastor Dedé, do pastor Zé Ferreira. Deus abençoe, viu, Arnaud, em nome de Jesus, você e sua casa. Também irmão Anderson Santos está conosco. Deus abençoe, Andim. Cooperador irmão Anderson, Deus abençoe em nome de Jesus. Malídia Constantina, Deus abençoa. Pastor João Antonino, Deus abençoa. Irmãos, fique aí, não saia daí, porque temos uma palavra de Deus para o coração de todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, viu? As irmãs estão mandando a paz do Senhor para a irmã Cida, daqui a pouco ela responde aí em nome de Jesus. Rogério Alciati, Deus te abençoe em Araxá, em nome de Jesus. Irmã Célia Maria, Pai do Senhor, Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor Andim, Pai do Senhor irmã Gabriela, Deus abençoe vocês. Rogério também está nos saudando, Deus abençoa. Glória a Deus. Irmão, não sai daí, temos uma revelação de Deus para você hoje, em nome de Jesus, viu? Irmão Elton Silva, Deus abençoa. Irmã Cida, minha esposa, chegando aí, Deus abençoa, em nome de Jesus. Irmã Margarida Lima, Deus abençoa. Enquanto os irmãos vão chegando, eu quero dizer para os irmãos que ontem nós tivemos em Ituiutaba, irmãos. Ontem à noite nós não tivemos aqui o culto no lar, estávamos em Ituiutaba, eu e alguns irmãos da igreja, viu? Lindinalva Gonçalves, a paz do Senhor, Deus te abençoa, viu? Estávamos lá, irmãos, em Ituiutaba, congregando ontem em nome de Jesus. Deus nos abençoou grandemente ali em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus por isso. E foi muito bom o culto lá ontem, irmãos. Tinha bastante irmãos, né? A igreja tomando todos os cuidados segundo as ordens, né, da organização lá da saúde, segundo as ordens do secretário lá do Minas Consciente. Nós estávamos lá, né? Célia Porfíria, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós estávamos lá então, inclusive louvando e adorando a Deus. Pai do Senhor, irmão Marcos Henrique, o Marcão lá de Ipiaçu, glória a Deus. E foi um culto muito bom, viu, irmãos? Se Deus quiser, se tudo correr bem, nós estaremos lá também no culto de ceia. Na ceia, nós vamos participar da ceia lá, viu? Então eu tenho avisado os irmãos, porque se alguém quiser ir, nós vamos estar lá em nome de Jesus. Areno Ângelo, Deus te abençoa, em nome de Jesus. Paulo Machado, a paz do Senhor, Deus abençoe você. Paulinho aí em Uberlândia, em nome de Jesus. Então, irmãos, no culto de ceia, se eu não me engano, lá é o segundo sábado do mês. Eu vou confirmar direitinho, mas é o segundo sábado do mês. Nós vamos estar em Ituiutaba celebrando, mas participando ali com os irmãos da Santa Ceia do Senhor. Se alguém quiser ir, viu, irmãos, venha conosco. Será um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, só para os irmãos saberem, ontem nós não tivemos aqui nem a oração, porque nós fomos para casa do pastor Leontino, e aí junta o irmão cooperador, irmão Alexandre, o presbítero, irmão Vinícius, e todos nós ali, conversa demais, né? E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e aí, quando nós vimos, já era quase meia-noite, e aí não teve como, porque já chegamos aqui adentrando a madrugada. Mas graças a Deus por isso, né? O irmão Alexandre está confirmando aí,
que ontem foi uma bênção lá em Tuiutaba, em nome de Jesus. E nós temos aí também conosco a Andréia Conceição. Deus abençoe a Andréia pela sua vinda ao culto no lar hoje, em nome de Jesus. E também a Renata Silva. Deus abençoe a Renata Silva, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e nós estamos aí falando para os irmãos então sobre a nossa ida em Tuiutaba ontem, que foi um culto extraordinário. Pelo menos ouvimos, né, o nosso coração bater mais forte ali com a presença de Deus. E ouvimos também o presbítero irmão Vinícius ministrar-nos a palavra de Deus, que foi uma bênção de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. A companhia dos irmãos também foi muito agradável. Pastor Luiz Carlos Oliveira, pastor Luiz Carlos de Capinópolis, Minas Gerais. Pastor Luiz Carlos, quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, que mande o meu abraço a todos os irmãos, amigos, companheiros, aí em Capinópolis, né? As pessoas que nós estimamos em Cristo Jesus. Nós conhecemos a igreja de Capinópolis há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, né? Nós conhecemos a Igreja Assembleia de Deus em Capinópolis, Minas Gerais, e toda a vida foi uma igreja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Tudo bem? Então hoje, irmãos, como eu disse para vocês que eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração para a vida dos amados irmãos e dos amigos que nos acompanham. Irmã Sônia, Pai do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? E dos irmãos que nos acompanham, eu gostaria muito que, se você pudesse, você pegasse a sua Bíblia agora, em nome de Jesus, e a abrisse no maior tratado sobre a fé cristã do Novo Testamento, porque o Antigo não trata, né, irmão? O Antigo não especificamente sobre a fé cristã, não. Mas nós temos no Novo Testamento o maior tratado sobre a fé cristã. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, né? Irmã Marta, Pai do Senhor, irmã Marta, depois manda o meu abraço aí para a irmã Maria Machado. Ela parece que fez aniversário, né? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Maria Machado e a irmã Marta que está aí. Glória a Deus. A Renata está dizendo: nós gostamos muito da sua pregação da palavra. Amém, Renata. Eu não sei se a Renata está falando da palavra de ontem ou da cotidiana, mas de todo jeito, amém. Eu fico feliz porque nós temos nos esforçado para trazer uma palavra para os irmãos em nome de Jesus, tá? Maxwell Ferreira, Deus te abençoe, bem-vindo. Maria Lúcia, oi, irmã Maria Lúcia, Deus abençoe a senhora. E também o pastor, irmão e amigo, pastor Adenilson da Silva, lá em Paraíso, não, lá em Tocantins, né? Lá em Gurupi. Deus abençoa pastor Adenilson, nosso companheiro na obra de Deus. Glória a Deus. Um grande abraço para o pastor Adenilson, porque faz tempo que eu não o vejo. Ele não vejo pessoalmente, mas tenho visto ele aqui nas lives. Mas está lá, no labor da obra do mestre. Que Deus te abençoe aí, pastor Adenilson, e te faça prosperar e crescer cada vez mais na obra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, então, à meia-noite de hoje, hoje segunda-feira, meia-noite, entrando na madrugada de terça-feira, nós estaremos aqui para a oração da meia-noite. Estamos orando até 1h da manhã com aqueles que ficam até 1h da manhã. Mas temos percebido que tem uns irmãos que querem ir mais, que querem orar além da 1h da manhã. Então, irmãos, se isso for acontecendo, eu não me importo, não. Já há alguns dias, semanas,
estamos todos os dias, faltamos ontem, mas estamos todos os dias aqui à meia-noite com um grupo de irmãos. A última oração tinha um grupo de mais de 30 irmãos orando à meia-noite, da meia-noite à 1 da manhã. Não sei se hoje vai repetir esse número de irmãos, mas o nosso propósito é orar por todos aqueles que estiverem conosco na oração, em nome de Jesus, e por todos, de um modo geral, por todas as igrejas, em nome de Jesus. Maior tratado sobre a fé cristã no Novo Testamento. Se nós estivéssemos falando do maior tratado cristológico, nós nos referíamos a Colossenses, carta de Paulo à igreja de Colossos. Lindinalva Gonçalves, Deus abençoe, bem-vinda em nome de Jesus. Mas nós não estamos falando sobre o maior tratado teológico cristológico, nós vamos falar sobre o maior tratado sobre a fé cristã. Glória a Deus. Agora, irmão, não é porque eu uso esse termo, maior tratado sobre a fé cristã, que você vai se assustar e falar assim, pastor Ronaldo vai trazer uma palavra complicada que eu não vou entender. Nada disso, irmão. Vou trazer uma palavra simples para todos nós compreendermos, mais uma palavra de Deus. Você entendeu? Um entendimento que Deus colocou no nosso coração, nos fez entender esta palavra. E, é claro, eu não vou tratar sobre todos os argumentos de Paulo aos romanos sobre a fé, mas alguns eu vou tratar em nome de Jesus. Então, a carta de Paulo à igreja de Roma, a carta de Paulo aos romanos, é o maior tratado sobre a fé cristã no Novo Testamento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que a preocupação central da carta de Paulo à igreja de Roma é o Evangelho. O Evangelho é a preocupação central de Paulo para os romanos, mas, porém, o tratado é sobre a fé. Pai do Senhor presbítero, irmão Vinícius, Pai do Senhor, irmã Regina Silva, paz do Senhor, irmã Isazete Bueno, lá em Uberlândia. Vinícius, que ontem Deus o abençoou com a palavra ali em Tuiutaba, falou ao nosso coração e esteve conosco lá, em nome de Jesus. E falou que possivelmente vai estar conosco na ceia. Irmã Jaqueline Pérez, aí em Tumbiara, Goiás. Ô, povo bom, esse povo de Tumbiara. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Irmão Walter. Então vamos lá, irmão. A carta que Paulo escreve para a igreja de Roma, já entrando na mensagem, já estou na mensagem. É uma introdução, mas já estou na mensagem. A carta que Paulo escreve para a igreja de Roma é o maior tratado sobre a fé cristã do Novo Testamento, né? Uma das preocupações centrais de Paulo para esta igreja é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui em um dos nossos cultos no lar e citamos aí, né? Citamos aí para os irmãos quase todos os versículos que Paulo tratou sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aqui na carta aos Romanos. Pai do Senhor, irmão Renato, Deus abençoa, bem-vindo ao culto no lar. E agora nós vamos falar sobre a fé. Glória a Deus. Nós sabemos, amados e queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se preocupa muito com esta obra. Ele se preocupa muito com essa igreja ali em Roma, né? Em Roma. E ele passa praticamente os últimos dias por ali. Glória a Deus. Então eu gostaria, para nós iniciarmos o assunto que nós vamos falar aqui, Maria José, a paz do Senhor, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu acho que a irmã Maria José está lá no Rio de Janeiro, não é verdade? Irmã Maria José, acho que é a esposa do irmão Zé Quitério, se eu não estiver enganado. Irmã Gilca Maria Rocha, Deus abençoe, irmã Gilca, bem-vinda, viu?
A Carmen Lúcia Fernandes, boa noite, Carmen. A Carmen é a mãe do cooperador irmão Alexandre. Deus abençoa você e a sua casa aí, viu? Glória a Deus. Então, irmãos, para começarmos esse assunto com a ajuda dos irmãos que estão aí, que também são conhecedores da palavra de Deus, eu gostaria de sair de Romanos pelo menos por 1 minuto ou 30 segundos para pegarmos a definição de fé que está em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, ele nos dá uma definição muito apurada do que seria a fé. Ele diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí ele diz aqui, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Nós sabemos, irmãos, que esta palavra fé, em quase todas as traduções que nós temos da Bíblia Sagrada, ela aparece uma única vez no Antigo Testamento. Algumas Bíblias trazem esta palavra 3 vezes no Antigo Testamento, mas são sinônimos de outra palavra, ou introduzindo outro assunto, mas a palavra fé, ela aparece, né, pouquíssimas vezes no Antigo Testamento. O Novo Testamento é que faz menção da fé no Antigo Testamento, né? Então, Abacuque 2, se eu não me engano, né, fala que o justo viverá da fé. Se eu não me engano é Abacuque mesmo, não tem uma lembrança assim, mas eu acho que é. Se não for, os irmãos vão me perdoando aí, depois eu falo qual que é. Glória a Deus, então. A definição do autor anônimo aos Hebreus é exatamente essa aí. A fé é o firme, é a firmeza, é o que sustenta, é o que mantém a nossa postura cristã, né? Ela é que sustenta tudo aquilo que diz respeito à vida cristã. Ela, então, é esse fundamento das coisas que se esperam, daquilo que você espera de Deus, e ela é a prova do que se não vê. Porque Paulo, escrevendo, disse o seguinte, irmãos, que você não pode ter fé naquilo que você vê. Tudo que é fé não é naquilo que você pode ver e tocar, não é verdade? Renato colocou lá, Abacuque 2:4, eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Irmã Maria José, lá do Rio mesmo, esposa do irmão Zé Quitério. Edmilson Dantas, Deus abençoe em nome de Jesus, viu? Um abraço. Pai do Senhor. E agora, irmãos, eu estou dando essa definição aqui porque Paulo, a gente fala Paulo, a gente imposta a voz, né? Paulo. O apóstolo Paulo, ele em Romanos, ele vai tratar sobre a fé. São tantos textos sobre a fé em Romanos que é impossível a gente discorrer cada um deles aqui hoje com vocês. Não tem como. Tem que ser feito um estudo minucioso da palavra de Deus, né? E Paulo, ele vai mostrar algo aqui sobre a fé que não é que ele vai falar contrário, porque tudo indica que até foi ele que escreveu Hebreus, a definição de Hebreus não, mas ele vai acrescentar coisas aqui importantes em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí Renato colocou aí o que eu falei, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Isso é fé, né? As que veem são passageiras e as que se não veem são eternas. Glória a Deus. Mas se você está com a sua Bíblia aberta, irmãos, por especial gentileza, vai ao capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, da carta que Paulo escreve para a igreja de Roma, e vamos começar no versículo de número 5. Versículo 5. Glória a Deus. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado
para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Irmã Rosângela Augusta, lá em Monte Alegre, Deus abençoe. Nós precisamos aqui, irmãos, nos sintonizar. Não podemos perder no texto, amém? Não faça isso, por gentileza. Então não se perca no texto, não se perca na palavra. Paulo está dizendo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Nós recebemos a graça e o apostolado por quem? Quem nos deu a graça? A graça, versículo 5, fala da salvação, que é mediante a fé também, ele vai falar disso. E o apostolado fala da chamada ministerial. Glória a Deus. Francisca Neves Padilha, Deus abençoe, bem-vinda, viu? E Adriana Bernardes, Deus te abençoe, bem-vinda, boa noite. Então Paulo, ele diz que nós recebemos duas coisas aqui, eu quero que você preste atenção nisso. Primeiro, a graça. Rony Everton, Deus te abençoe, bem-vindo, Pai do Senhor. A graça que está falando sobre a salvação dos irmãos, esse é o significado aqui, né? A graça. E o apostolado, que nem todos receberam. Nem todos receberam o apostolado, mas todos os que receberam o apostolado receberam a graça. Nem todos que receberam a graça receberam o apostolado, mas todos que receberam o apostolado receberam a graça, porque a graça é para todos. A chamada ao apostolado não é para todos, né? Jesus, no caso, começou com 12. Depois aumentou esse número, a sua vontade. Então, de quem recebemos isso? Ele diz aí no verso 4, olha aí para você ver. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos a graça e o apostolado. Por quem nós recebemos? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Divino Fernandes, Deus abençoe, Jataí, Goiás, Pai do Senhor. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores, não é verdade? Mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então nós recebemos, Paulo está tratando sobre fé aqui, irmãos, não esquece disso não. Nós recebemos a graça por Jesus Cristo e a chamada ministerial por Jesus Cristo, o apostolado. Paulo está tratando disso para Roma. Agora, irmãos, por que é que nos veio a graça salvadora? Por que é que nos veio a graça remidora? Por que é que nos veio a graça sustentadora? Por que é que nos veio a graça de Deus para a nossa vida e a chamada para o apostolado, para o ministério? Por que é que nos veio? E eu quero dizer que uns serão mais cobrados do que os outros, não é assunto de hoje. Por que é que nos veio? Paulo completa o versículo 5. Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Para a obediência da fé. Então nós recebemos a graça de Deus e o apostolado para sermos obedientes à fé que nós abraçamos. Para ser obedientes à fé em Jesus Cristo de Nazaré. Para sermos obedientes à fé a qual nós fomos chamados. Entendeu? A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras para que nem se glorie, mas é pela graça, mediante a fé, né? Ou pela fé, a nossa salvação. Efésios capítulo 2. Então, queridos irmãos, nós somos chamados para sermos obedientes. Não é obedientes pela fé, é obedientes da fé. É ser obediente à fé. Glória a Deus. Nós poderíamos falar hoje em Romanos apenas
só sobre a palavra desobediência. Se nós falássemos hoje só em Romanos sobre a palavra desobediência, nós iríamos achar catástrofes, nós iríamos achar ações malignas, nós iríamos achar mortes, nós iríamos achar juízo de Deus. Só se falarmos de desobediência. Mas não é o nosso assunto, não é o nosso ponto hoje. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o tratado da fé. E o tratado da fé começa com obediência. Glória a Deus. Obediência. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, você ouve e obedece. E obedece em nome de Jesus Cristo a fé que você passou a ter pela palavra de Deus. Outro ponto interessante aqui, irmãos, é que a obediência da fé não é na igreja. Simplesmente, a obediência da fé não é para o pastor e o ministério da igreja, simplesmente, não. A obediência da fé em Romanos 1:5 é entre todas as gentes, pelo nome de Jesus Cristo. Isso quer dizer o seguinte: eu posso estar aonde eu estiver, eu posso estar no Japão, eu posso estar aonde mais? Na África, eu posso estar em casa e eu posso estar em qualquer outra parte do planeta. A fé é para que eu sou obediente à fé. A fé. Por quê? Porque eu sou obediente entre todas as gentes. Lucinei Belchior, Deus abençoe, bem-vinda. Glória a Deus. Então a obediência da fé a esta graça maravilhosa não é entre os conhecidos simplesmente, mas é entre todas as gentes. Aonde eu for, eu dou testemunho da fé. Aonde eu for, eu dou testemunho da minha fé em Jesus Cristo. Por onde eu andar, por onde eu caminhar, eu sempre dou testemunho da minha fé em Jesus Cristo. Eu disse que é impossível falar de tudo hoje, irmãos, porque realmente é. Para você ver, Paulo, ele continua o assunto da fé no capítulo 1, saindo do versículo 5, ele chega no versículo 8, ele pula o 6, 7, e no 8, ele já disse o seguinte: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Glória a Deus. Em todo o mundo é anunciada a fé dos romanos. Todos conhecem aquela igreja pelo testemunho da fé. Glória a Deus. É o tratado da fé, irmãos, em Romanos. Em Romanos. Se nós pegarmos esta carta para os nossos dias, Paulo está dando graças a Deus por aquela igreja, porque a fé por ela praticada ficou conhecida em todas as regiões. Maria de Lourdes, Deus abençoe, bem-vinda, Pai do Senhor. Em todas as regiões por onde se ouvia falar daquela igreja, ficou conhecida a fé que eles praticavam naquela região. Não é a fé no sobrenatural simplesmente, não, irmãos, mas é a fé como testemunho. Testemunho. Heitor Fernandes, Deus te abençoe, bem-vindo, meu irmão, Pai do Senhor. Carmelita, Pai do Senhor, bem-vinda em nome de Jesus. Então, meus amados e queridos irmãos, quando Paulo trata aqui da fé aos romanos, ele está dizendo o seguinte: deixa que a sua fé seja conhecida em todo o mundo e por todas as gentes. Tem pessoas, amados e queridos irmãos, que ao falar da fé em determinados lugares, se sente menosprezado, se sente abatido, né? Mas Paulo está dizendo, capítulo 1, verso 5, que a sua fé seja conhecida por todas as pessoas.
E no versículo 8 do capítulo 1, versículo 8, Paulo está dizendo sobre a obra da fé que é conhecida. Então, meus amados irmãos, não adianta dizer que eu tenho fé se eu não pratico nada que testifique o valor da minha fé. Se eu não faço uma obra, né? A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, e as obras sem fé da mesma maneira. Então me apresenta a tua fé sem as tuas obras, que eu te apresento as minhas obras sem a minha fé. Daiane Assis, Deus te abençoe, bem-vinda. É assim que Paulo trata, você entendeu? Como é que a minha fé vai ficar conhecida e anunciada em todo o mundo, como está em Romanos 1:8, pelas obras que eu pratico em nome da minha fé, por aquilo que eu faço em nome da minha fé. Glória a Deus. Jesus Cristo diz: se você ver alguém passando frio e dizer a ele, vá em paz, aquece-te e Deus te guarde, ele diz, você não fez nada. Não, fiz. Eu, com fé, pedi a bênção de Deus sobre ele. Não. Você devia ter feito isso e dado um cobertor para ele. Entendeu? Daiane Assis, fonte aí, amém. Você devia ter feito algo em nome da sua fé, porque aquela pessoa iria sair dali e alguém, então, pega aquele versículo que Jesus disse, a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua direita, e aí nem a esquerda nem a direita não tem feito nada, e a fé não é anunciada em lugar nenhum, Aqui lá é um ponto específico da exaltação dos fariseus, Agora os romanos não, o povo ouvia falar da obra da fé deles. Lá os irmãos não passam fome, lá os irmãos são cuidados, lá a igreja trabalha, porque a igreja que não faz o social, ela não é uma igreja movida por fé, ela é um ajuntamento de pessoas, simplesmente isso. Porque Jesus disse, se você vê o teu irmão tendo necessidade, você tem que, se tiver 2 camisas, tire uma e dá uma, mas um não pode padecer necessidade. Você pode ter 30 camisas, 40 camisas, desde que o seu irmão não precise de uma. Mas se ele precisar de uma, e você tiver apenas 2, dá uma, mas se tiver 30, dá uma, dá 2, sei lá. Quer dizer, deixa a sua fé ser conhecida em todo mundo. O Alexandre colocou aí, Tiago 2, né? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. Quer dizer, eu até citei errado aqui o texto, né? Mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, eu fiz isso porque eu tenho fé. E você não faz porque diz que tem fé. Glória a Deus. Então, irmãos, o tratado da fé de Romanos. Dou graças a Deus porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. O que era anunciado? Os irmãos estão lá em Roma orando, os irmãos estão lá em Roma reunidos num culto, os irmãos estão lá em Roma... Não, irmão, os irmãos estão lá em Roma fazendo a diferença numa sociedade perversa e corrupta. Eles estão lá alimentando os necessitados, vestindo os nus. Jesus falou disso, irmão. Jesus disse assim, olha, eu tive sede, me deste de beber, eu tive fome, me deste de comer, eu estive nu, me vestiste, estive preso, foste me ver, estive doente, me visitaste. E eles perguntaram, Senhor, quando é que nós vimos o Senhor assim? Jesus disse, quando vocês fizeram um desses pequeninos que crê em mim, a mim me fizeste. Isso, irmãos, é a obra da fé, que é anunciada em todo mundo. Glória a Deus. O que é que a minha fé me leva a fazer pelo reino de Deus? O que é que a minha fé me leva a fazer pelo meu próximo?
O que é que a minha fé me leva a fazer pelos irmãos? O que é que a minha fé me leva a fazer pela igreja? Nada. Então você não tem fé, irmão. Não é essa fé que Paulo está falando. Você quer ver, irmão? Tem gente que tem fé para curar os enfermos. Tem gente que tem fé para expulsar demônio. Mas na hora de ter fé de dividir o pão, não tem. Na hora de ter fé de carregar o irmão no carro para ir para a igreja, não tem. Na hora de ter fé de pôr um doente no banco de couro do carro para levar para o hospital, não tem. Na hora de ter fé de contribuir com a obra de Deus, não tem. E tem fé para expulsar demônio, para curar enfermo. Eu fico abismado. Que fé é essa? A obra da vossa fé, irmão, é conhecida à medida que você põe a sua fé em evidência diante daqueles que não têm fé nenhuma. Glória a Deus. É aí que começa o tratado da fé. Paulo tratando de fé em nome de Jesus. Fé, irmãos, fé é uma palavra que quer dizer confiança, crença, credibilidade. Eu fiz essa anotação aqui sim. A etimologia da palavra fé, no grego, irmão, é pistia. É pistia, o que é isso? Que indica acreditar. No latim é fides, que remete a uma atitude de fidelidade à palavra de Deus, que manda a gente fazer alguma coisa. Uma das palavras mais comuns que ouvimos em qualquer conceito, em qualquer contexto religioso, é fé. Mas a fé se tornou tão comum no nosso meio que ela não produz efeito algum. É uma fé morta. A fé, ela te deixa um pouco perturbado com a situação que estamos vivendo, porque você fica pensando, como é que estão os irmãos? O que o mundo está passando? Como é? Amém, irmãos? O Alexandre colocou aqui, pastor, nem todas as obras têm como origem a fé, mas toda fé genuína gera obras que glorificam o nome do Senhor. Amém. E essas obras têm que ser evidenciadas, irmãos. O povo tem que ver isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente pega uma visão muito errada do que Jesus quis falar, irmãos. Então vamos continuar o tratado da fé. Estamos só nos primeiros 2 versículos. Vai em Romanos 1 e 12. Romanos 1 e 12. Deixa eu ver se eu acho Romanos aqui na minha Bíblia. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Deixa eu ler um verso antes aqui, irmãos, para a gente compreender. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais consolados. Aí Paulo diz, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, quer dizer, a fé minha e a fé vossa, né? Ele fala, tanto vossa como minha. Então aqui Paulo está dizendo, eu quero ser consolado pela vossa fé. Glória a Deus. É uma outra questão, irmãos, que Paulo trata minuciosamente, embora a gente não tenha tempo para esmiuçar isso, mas Paulo trata isso aí, dizendo que Deus nos consola. Ana Cristina, Deus abençoe, bem-vindo. Que Deus nos consola para que nós possamos consolar os outros que passam pela mesma aflição que nós passamos. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a minha fé tem vos consolado, mas eu quero ser consolado pela vossa fé, pela fé mútua, a fé mútua, a minha e a sua, entendeu? Então o que eu quero te dizer, irmão? Dentro do tratado da fé aqui, irmão, eu e você precisamos estar em comunhão da fé,
Entendeu? É tipo assim, eu te levo uma palavra de conforto e você me traz uma palavra de conforto. Eu oro por você pela fé e você ora por mim pela fé. Porque esse negócio, irmão, de só vem a nós vosso reino nada, é um barco furado, vai afundar e você vai junto. Porque aquele que vive só sugando a sua fé e não te dá nada pela fé que ele tem, então, irmão, você pode sair fora, porque é um barco furado. Paulo diz que a fé mútua consola e é consolada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você entendeu? Existe hoje, dentro do mundo da fé, aquele que só vem a nós. Não, irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Você entendeu? A fé aqui é uma via de mão dupla, irmão. Eu te levo algo pela fé e você me traz algo pela fé. Que seja conforto, consolo, que seja uma ajuda, que seja... Não, agora eu vou aí, te socorro pela fé. Agora eu vou aí, faço algo por você pela fé. Morro de orar por você pela fé. Faço algo, estou dizendo assim, você também. Você faz algo por alguém pela fé. Você leva o consolo para alguém pela fé. Você leva o conforto para alguém pela fé. E a hora que você precisa, a fé dessa pessoa desaparece. Ele não vem até você. Ele não te visita. Ele não ora por você. Ele não traz um conforto para a sua vida. A fé é mútua, meu irmão. Você leva e você traz. Você dá e você recebe. Paulo diz, eu consolo e quero ser consolado na hora que for necessário. E isto para juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua. Glória a Deus, irmão. Tem gente que na hora que precisa de alguém que está movido por fé, aí liga, aí pede, aí procura, aí quando está por cima, quando passa para cima do arreio, esquece o irmão. Eu já vivi casos, por exemplo, irmão, de pessoas me cobrarem e dizer, olha, eu fiquei doente, você não veio me visitar. Eu fiquei isso, você não veio me ver. Eu fiquei isso, você não fez aquilo. E aí eu digo, eu quase morri também. E que dia que você foi me ver? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vocês também. Se você quer uma visita, visite. Se você quer uma oração, ore. Se você quer uma ajuda, ajude. Se você quer uma bênção, abençoe. Luciene Cabral, bem-vinda, Pai do Senhor. Keila Moraes, bem-vinda, Pai do Senhor. Aparecida Queiroz, lá em Limeira do Oeste, Deus abençoe, bem-vinda. Amém, irmãos? Porque a fé aqui em Romanos é uma via de mão dupla. Paulo teve esse problema, ele ajudou muita gente, mas na hora dele receber, eles abandonaram Paulo. Rosimar Borges, Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Você está me entendendo aí? Se você estiver entendendo, dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um amenzinho aí, em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu não estou sozinho aqui, né? Glória a Deus. Pai do Senhor, Keila. Então veja bem, amados e queridos irmãos, é o terceiro versículo que Paulo está tratando sobre a fé. Ele está dizendo, olha, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, vossa como minha. Quer dizer, a vossa fé também tem que produzir algo para mim, porque a minha produz algo para você. Cuidado, irmãos, com os parasitas da fé. Só vem a nós, vosso reino nada. Quando estão na pior, vira santo, né? Mas quando estão passando, quando está por cima, quando tudo está bem, esquece do pastor, esquece da igreja, esquece dos irmãos, esquece daquele que orou por ele, esquece de tudo, irmão. Que fé é essa?
Paulo diz: eu consolo, porque quando eu precisar, eu preciso que a vossa fé me alcance também. Tanto é que Paulo reclama, irmão, dizendo para a igreja de Corinto, se eu não me engano, que ele não recebeu ajuda nenhuma no seu ministério, quase padeceu fome. E ele ajudou ali muitos irmãos. Então, irmão, a fé é isso, a fé é uma via de mão dupla. Até com Deus irmão. Deus diz: ninguém aparecerá perante mim com mão vazia. A palavra de Deus diz, amados e queridos irmãos, que a fé é o seguinte: eu peço algo para Deus, mas eu preciso oferecer algo para Ele também. Então, até com Deus, a fé é uma via de mão dupla. Não que Deus tenha fé ou precisa de fé. Deus não precisa, quem precisa somos nós. Mas a nossa fé nos leva a fazer algo para Deus, para podermos ter a liberdade de pedir algo de Deus. Silvânia Boaventura, Deus abençoa. Pastor Demilson está dizendo amém. Minha prima Rosemar, amém. Gil que está dizendo verdade, pastor. Glória a Deus. Amém, irmãos, vamos continuar. Eu parei aonde, hein? Nem sei mais. 17? Não, parei no 8, né? 1 e 5, 1 e 8 e 1 e 12. Agora eu quero ir pro 17. Pro 17, versículo. Eu estou no capítulo 1 de Romanos ainda. Eu disse que é impossível. Só o que Paulo trata nos versículos, no capítulo 3 e no capítulo 4 sobre a fé cristã, irmão, nós ficaríamos aqui um mês inteiro, se for falar minuciosamente. Não estou brincando não, nem exagerando. 1 e 17. Paulo diz o seguinte, vou ler o 16 para a gente entender. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. 17. Porque nele quem? Nele quem? Em Cristo? Não. Nele quem? No Evangelho. No Evangelho. Porque no Evangelho, nele, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Por que descobre a justiça de Deus de fé em fé? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve o evangelho, você descobre a justiça da fé. Justiça, irmãos, é o ato de Jesus de te tornar justo diante de Deus. Porque a nossa justiça, segundo Isaías, é como trapo de imundícia. Mas no Evangelho você descobre a justiça de Deus. Olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Que justiça é essa? Cristo morreu em seu lugar e te justificou com o sangue que derramou na cruz do Calvário. Partiu daí, você foi justificado pelo sangue de Jesus, você foi justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz, você foi justificado pelo sangue do Calvário, você foi justificado pelo ato remidor de Jesus Cristo no Calvário. A partir daí, você vai viver o que está em Abacuque 2. O justo viverá da fé, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Você vai descobrindo o evangelho e você vai vivendo fé após fé, você vai crendo, vai despertando, você vai acreditando, a fé vai nascendo no seu coração, e aí a Bíblia, ou Paulo cita Abacuque e diz, como está escrito, mas o justo viverá da fé.
mas o justo viverá da fé. Abacuque 2:4. Entendeu? Por que que o justo viverá da fé? Esse versículo se repete no mínimo umas 3 ou 4 vezes no Novo Testamento. Esse versículo que é citado uma única vez no Antigo Testamento. Que é, algumas traduções, como eu disse, é a única vez que aparece a palavra fé no Antigo Testamento. Salvo umas 2 ou 3 traduções que usa a palavra fé, mas fora do contexto. Entendeu? Estou dizendo isso para os irmãos porque eu já pesquisei, eu já fui atrás disso. Porque eu achei um absurdo no Antigo Testamento não usar a palavra fé. Mas eu vou fazer o quê? Ela não aparece. No Novo Testamento é que diz que o povo do Antigo Testamento que viveu pela fé. Mas voltamos aqui para não nos perdermos. O justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Isso quer dizer o seguinte: o justo se alimentará. Diga aí, irmão. O justo se alimentará. Porque se alguém parar de se alimentar, morre. Então o termo aqui é: o justo se alimentará da sua fé. Não está falando de comida para o corpo biológico, para o corpo físico, não. Está falando de alimento para a alma, de alimento para o espírito. O que alimenta a nossa alma, o que alimenta o nosso espírito é a fé na palavra de Deus, é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a fé nas ações de Deus, é a fé no poder de Deus, é a fé na providência de Deus, é a fé naquilo que Deus vai fazer. Isso alimenta a sua alma e você passa a viver disso. O seu espírito, a sua alma, ele não vive mais da luxúria do mundo. O seu espírito, a sua alma, não vive mais da cobiça do mundo. O seu espírito, a sua alma, não vive mais das ofertas mundanas. O seu espírito, a sua alma, não vive mais da concupiscência carnal. O seu espírito, a sua alma, vive pela fé na palavra de Deus, vive pela fé nas promessas de Deus. A sua alma e o seu espírito agora não vive mais pelas obras mundanas, pelos prazeres mundanos, mas ele vive na esperança da fé. Glória a Deus, é isso que ele está dizendo. O justo viverá da fé, irmão. Não é que ele vai parar de trabalhar, não é que ele vai parar de produzir, não, mas a esperança do seu espírito se torna viva. Quantos de vocês não estão me ouvindo agora, irmão, que estão de pé até hoje na presença de Deus por causa de uma promessa que Deus te fez? Se tiver alguém, pode pôr um amém aí que eu vou entender, irmão. Eu estou de pé por causa das promessas de Deus. Quantos de vocês, irmãos, às vezes diante de uma tentação, às vezes diante de uma oferta de Satanás, você então se lembrou da palavra, se lembrou da promessa, se lembrou da bendita esperança nas coisas de Deus, e aí você diz: não, eu vou continuar firme, porque o salário do pecado é a morte. Se você tivesse aceitado, você tinha morrido, mas agora você está vivo, porque você vive pela fé, você se alimenta da fé, na esperança, na palavra, e louvado seja Deus por isso. Rosiane Marques, Deus te abençoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A fé, irmão, não nos torna pessoas indiferentes. A fé não nos torna pessoas separatistas. A fé não nos torna pessoas melhores do que ninguém. A fé nos nivela ao nível, ao invés de você estar superior, no máximo você está nivelado, porque a sua fé é que fará a diferença. Você é justo ou justificado não é pelos seus atos. Você é justo ou justificado não é porque você fez algo que agradou tanto a Deus. A Bíblia até diz que quando
o Senhor Deus te mandar fazer alguma coisa e você tiver feito algo para Ele, Jesus disse assim, quando você fizer isso, diga assim, eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que me mandou fazer. Então, amados irmãos, veja bem, entendeu? Que a fé te nivela, porque aí você tem que mostrar o efeito da fé na sua vida. Você não se torna alguém superior, não. Tem gente que acha que porque tem fé está acima do nível. Tá nada, irmão. Tá nada. Você pode conversar com o pecador, você pode orar pelo pecador, você pode ajudar o pecador, você pode socorrer o necessitado, você pode tirar uma camisa, uma blusa do armário e lá vestir alguém. Você entendeu? É o seu dever de homem, de mulher de fé. Onde é que eu estou? 17. Então o justo viverá da fé. A viver aqui é alimentar-se, porque sem alimento você morre. Vamos para o capítulo 3 de Romanos. Estou terminando, irmãos. Eu sei que a gente vai falando, né? E pai, o tempo vai passando. Mas só o capítulo 3 aqui, irmão, é tremendo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 22. Eu vou ler o 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Então a lei perdeu o efeito. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Creem em quem? Em Jesus Cristo. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. A lei dizia, faça isso e viverá. Mas na graça diz, aquele que crê, viverá. Amém? Então ele diz aqui no verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa justiça é para todos e é sobre todos os que creem no nome de Jesus. Por quê? Porque agora se manifestou a justiça de Deus, sem a lei, embora tenha testemunho da lei e dos profetas, mas a lei não. A lei não, isso é outro assunto, depois a gente trata disso. Então a justiça de Deus se manifesta agora pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. E aí vem o verso 25 que diz, o qual é quem? É Jesus. Deus propôs para propiciação. O que é propiciação? É o ato de aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. A propiciação pela fé no seu sangue. Quer dizer, a ira de Deus é aplacada sobre aqueles, a ira de Deus, ela é acalmada sobre aqueles que têm fé, que vive pela fé, no poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá na primeira carta de João 2:2. Eu não ia ler isso não, mas eu vou lá. Primeira carta de João, cadê João? Primeira de João 2:2. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A partir de agora, irmão, a justificação não é mais pelos atos da lei, mas é pela fé no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A vida eterna e foi manifestada em Jesus Cristo. Você pode crer no que você quiser, irmão. Você tem toda a liberdade. Você pode crer no que você quiser. Mas a vida eterna está manifestada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. A justiça de Deus agora é pela fé em Jesus Cristo. A propiciação é pela fé no sangue de Jesus. Propiciação é o ato de aplacar a ira de Deus. É aquele que está debaixo do sangue de Jesus que será livre da ira futura. Isso é a fé, irmão. A fé, a fé te livra do juízo de Deus. Amém, irmãos? Glória. Pastor, então lê o 26. Capítulo 3 e 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, porque aqui Paulo não está tratando do tempo passado, Paulo está tratando do tempo presente, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, pronome pessoal da primeira pessoa, referindo-se a Jesus Cristo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. 27 do capítulo 3, onde está logo a vaidade? E qual vaidade que ele está falando aqui? Jactância. Onde está a jactância da lei, a vaidade da lei? Onde está logo a jactância? É excluída. Onde eu estou, hein? É excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Glória a Deus por isso, irmãos. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé no sangue, pela fé no nome de Jesus Cristo, sem as obras da lei. E aí vem o verso 29. E porventura Deus, somente dos judeus? Porque aí seria lei. E não o é também dos gentios que vivem sem a lei? Aí Paulo diz, também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Irmão, veja bem, Deus é tão poderoso que pela fé ele é justificador daqueles que fizeram a circuncisão. Ele está falando aqui, irmão, da justiça na redenção, quando Jesus vier para buscar os seus. Então ele justificou os da circuncisão, os filhos de Abraão. Mas a fé é só para os judeus? Não, a justiça é para os gentios também. Deus justifica os judeus pela circuncisão, que é Israel, e justifica a igreja, que é os gentios, pela incircuncisão, pela fé. Eles vivem circuncidados pela fé e nós vivemos sem a circuncisão pela fé no sangue de Jesus Cristo, e Deus nos justifica também em nome de Jesus, e glória a Deus e louvado seja Deus. Tá entendendo, irmão? O Alexandre colocou Gálatas 15:1. Abraão creu no Senhor e Deus considerou Abraão justo por causa da sua fé. Glória a Deus. José Quitéria está conosco, Deus abençoa.
Keila Moraes, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ela está dizendo, Pai do Senhor, irmã Cida, glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, veja bem o tratado de Deus, como é que é. Glória a Deus. O irmão Alexandre colocou Gênesis 15 e verso 6, e creu ele no Senhor, Abraão, e lhe foi imputado isso por justiça. Amém. Glória a Deus. E depois lá no Novo Testamento a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé no Cordeiro de Deus que haveria de vir. Então eu li aí, ó, 3:22, 3:25, 3:26, 3:27, 3:28. 3:28, né? Terminei lá no 30, 3:30. E depois 3:31. Deus justifica os judeus pela circuncisão e justifica a igreja pela incircuncisão. Pela fé aqui, ó, justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, quando você crê no sangue derramado da cruz, você não precisa circuncidar-se, porque você é justificado não pela circuncisão, mas pela incircuncisão, porque a circuncisão agora não é a que se faz no físico, mas é a que se faz no coração. Amém, irmão? Darlan Sabino, meu amigo, lá em... aonde você está? Bandeirantes, Paraná. Deus abençoe, Darlan, em nome de Jesus. Ele está dizendo, oh, glória a Deus, há poder no sangue de Jesus. Graças a Deus por isso. Irmãos, estou terminando porque o horário aqui já foi. Mas vamos para o versículo 4. 4 e 5. Ou versículo não. Capítulo 4 e o versículo de número 4. Ora, aquele que fez qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Romanos 4 e 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Olha que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Ele começa dizendo aqui sobre Abraão e a justificação pela fé. Abraão é justificado pela fé. Ele diz, ora, aquele que fez qualquer obra. Vamos ler o 3. Porque, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que fez qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Abraão. Não segundo a graça, mas segundo a dívida. A dívida que tinha para com Deus. Mas aí no verso 5 ele já resolve o problema. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, não é a sua obra, a sua fé lhe é imputada como justiça. Oh, glória a Deus. Pai do Senhor, diácono, irmão Michel Ferreira, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, nós somos justificados agora. O que é imputado? Olha, eu vou voltar aqui, 4 e 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica, a sua fé é lhe imputada como justiça. Alguém aí, irmão, sabe o que quer dizer a palavra imputar? A palavra imputar aqui, quando se refere a Abraão, que
imputou na conta de Abraão pela fé. A palavra imputar aqui, irmão, é creditar. É a mesma coisa de colocar crédito na sua conta. Então, aquele que não pratica as obras da lei, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é creditada na sua conta como justiça. Aí quando o Senhor vier requerer conta, ele vai dizer assim, mas a fé dele no sangue, a fé dele no Senhor Jesus, a fé dele na graça de Cristo é imputada na conta espiritual dele e o justificará diante de Deus. Irmão, vale um glória a Deus. Por quê? Porque você não fez nada de extraordinário para ser justificado diante de Deus. Você apenas creu no sangue derramado na cruz do Calvário. O resto foi Jesus que fez. Glória a Deus. Amém, Darlan. Glória a Deus. Eu estou aonde? No 5. Não, no 4 ainda. Mas vamos para o 5. Capítulo 5, verso 1. Estou falando sobre o tratado da fé. O maior tratado da fé é Romanos. 5:1, sendo, pois, justificados pela fé. Irmão, você é justificado pelas obras ou pela fé? Se você é justificado pelas obras, irmão, então guarde bem a lei. Muito bem, porque aquele que tropeça num jota ou num tio é culpado de toda a lei. Está escrito isso. Por isso eu não quero ser justificado pelas obras da lei. Eu quero ser justificado pela fé em Jesus Cristo. Olha o que diz 5:1. Sendo, pois, justificados, não pelas obras, mas pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É muito forte mesmo, Renato. Temos paz com Deus, não é porque você deu pão para o necessitado. Temos paz com Deus, não é porque você deu a camisa. Não, isso é o efeito da fé. É as obras da fé, mas a justificação é porque você crê no sangue derramado na cruz do Calvário para te justificar diante de Deus. Você crê no sacrifício vicário de Cristo e crê que ele é suficiente para te salvar. Você é justificado por isso. Renato colocou lá Tiago 2:10, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos os pontos da lei. Por isso a lei está enferma, ela não justifica, ela não perdoa, ela não dá paz, ela não dá nada, irmãos. Amém? Nós somos justificados não é pelas obras, nós somos justificados é pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Misericórdia mesmo, Michel, porque se nós não partirmos para a fé no sangue, nós estamos perdidos. A paz do Senhor, efeito madeira. Glória a Deus, não sei, Deus abençoe, amém? Estou em 5:1. Vamos ler o 5:2, irmão. Você está com a Bíblia aberta em Hebreus? Em Hebreus não, em Romanos, o maior tratado da fé cristã no Novo Testamento. Você está com a Bíblia aberta aí? Ou não, irmão? Me ajuda aí em nome de Jesus. 5:2 de Romanos. Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a nossa entrada, irmãos? É o Eliseu, né, Michel? Ô Eliseu, Deus te abençoa, em nome de Jesus. Veja aí, irmãos, qual é a porta da entrada à graça de Deus? Qual é a porta para se entrar e desfrutar da graça de Deus? Qual é a porta, irmão? São as obras da lei? Não. A porta aqui, meus amados e queridos irmãos, é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí alguém acha simples quando Jesus disse: eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quer dizer, se você não tiver fé em Jesus Cristo, não há salvação. Por quê? Porque para você entrar para a graça, você precisa da porta. E quem é a porta que te conduz à graça de Deus? A porta é Jesus Cristo de Nazaré. Eita, glória a Deus! Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça. Quer dizer, para entrar tem que ter uma porta. A porta é Jesus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí você pode se gloriar na esperança da glória que há de se manifestar. Na esperança da glória de Deus, eu já expliquei para a igreja aqui em Canápolis, é a esperança nos bens escatológicos, nos bens futuros, a esperança do arrebatamento, a esperança da ressurreição, a esperança do tribunal de Cristo, e assim vai em diante. Amém, glória a Deus. Mas a porta a essa entrada é Jesus que entra para a graça. É a fé. É pela fé que nós temos essa entrada. 9h30, vamos terminando, irmão? Aqui ainda tem. Eu separei, é claro que eu não peguei todos os textos, não, que Paulo trata da fé. Porque Romanos, todo o livro de Romanos é o tratado da fé. Mas aqui eu ainda tenho 10:6, 10:17, 12:3, 12:6, 16:16 e mais um monte de texto. Mais 9h30. 9h30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas não a justiça que é pela fé. Não a justiça que é pela fé. Eles alcançaram a justiça que é pelas obras. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça? Ixi, pulei um monte de página aqui. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Aqui, ó. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Não foi pela fé. Mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Então Israel não alcançou porque não foi pela fé. Eles tropeçaram. Quem é a pedra de tropeço, irmão? Quem é a pedra de tropeço? Eis que põe em Sião a pedra de tropeço. Quem é ela, irmão? Jesus. Para quê? Para os que são da lei tropeçam e caia. Para que os que não são da lei se salvem. Mas se salva como os que não são da lei? Se salva pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Pela fé na pedra que os outros. Você entendeu? Jesus é a pedra de tropeço. Por quê? Porque os guardadores da lei vão tropeçar e cair. Mas aqueles que creem em Jesus, ele é a pedra que sustenta. É a nossa fé. Glória a Deus. Estou resumindo, irmão, porque o nosso tempo já foi. Capítulo 10 e verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas no teu coração quem subirá ao céu. Isso é trazer do alto a Cristo. Então a fé que é pela justiça, ela não preocupa com esse detalhe. Quem vai é aquele que Deus quiser. 6. 7. Ou quem descerá ao abismo e se tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, quando você prega, você não tem que perguntar e nem dizer quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. Elias Vieira, Deus abençoe, Pai do Senhor. Quem vai ou quem não vai. Não cabe a você falar isso, nem a mim falar isso. Você entendeu? Mas prega a palavra da fé. Ela está junto de ti no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eita! Glória a Deus! E aí os irmãos que é acostumado aí a estudar aqui a Bíblia fica, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Como é que faz com esse negócio? Não tem o que fazer não, irmãos.
é só Jesus, é a fé em Jesus. O que Paulo trata aqui é sobre a fé em Jesus. 10 e 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus. Quer ter fé, irmão? Ouça a palavra. Quer ter fé, irmão? Estude a palavra. Quer ter fé? Leia a palavra. Em nome de Jesus de Nazaré. 12 e 3, e agora só lendo para terminar. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus. 12, versículo 6, de modo que tendo diferente dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Use o dom de Deus, irmão, segundo a medida da fé que Deus te deu. E lá no capítulo 16, e o versículo 26 de Romanos, Paulo vai terminar. Capítulo 1 e verso 5, ele fala sobre a obediência da fé. A graça e o apostolado para a obediência da fé. No capítulo 16 e no versículo 26, ele está terminando o tratado. Ele está terminando a carta. E ele termina dizendo, mas que se manifestou... Não, eu vou ler o 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dado a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Glória a Deus. Como é que Paulo começa, irmão, Romanos? Ele começa Romanos no capítulo 1 e no versículo 5 dizendo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Como é que ele termina Romanos? 16 e 26, né? Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. A mesma obediência que ele começou e ele termina. Só que a minha Bíblia, eu não sei se a sua Bíblia tem isso aí. Tradução hoje é um problema, irmãos. Mas vê se a sua Bíblia, que você está com ela aí, o versículo 26 termina com a vírgula ou com ponto final. Só vê isso aí para mim. Porque aqui na minha tradução, revista Almeida, revista e corrigida e atualizada, diz o seguinte, para a obediência da fé, vírgula, ao único Deus. Então, o versículo 27 é continuação do versículo 26. Tudo que foi tratado, tudo que foi escrito é para a obediência da fé ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém. Para a obediência da fé ao único Deus. Não, deixa eu ver aqui o que o Renato pôs aqui, não sei o que pôs aqui. A único Deus, não, tem que pôr o 16. Eu quero saber como é que termina o 26, perdão. Eu quero saber como é que termina o 26. Se é com a... Aqui, tá aqui. Ele colocou aqui, eu que não vi. Segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé, ponto e vírgula, ao único Deus. Ele começa falando para a obediência da fé ao Deus eterno e ele termina falando para a obediência da fé ao único Deus. Glória a Deus. Está aí, irmãos, o maior tratado da fé cristã no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Vivamos, pois, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Conduza a sua vida pela fé, conduza a sua oração pela fé, conduza o seu estudo da palavra pela fé, conduza os seus atos pela fé, faça-se tudo por fé, faça-se tudo por fé, no sangue, no poder, na graça, no nome, na autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo é pela fé. E aí ele diz o seguinte: e o que não é por fé é pecado. Glória a Deus! Que Deus te abençoe, irmãos. Que bom estar com vocês, meditar na palavra do nosso Senhor. Que Deus abençoe você que está cheio de fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Senhor te guarde pela fé no nome de Jesus. Nós estaremos aqui à meia-noite em ponto em oração, amados irmãos. Estaremos orando por todos os irmãos que estão conosco, em especial por toda a igreja, mas em especial por todos aqueles que estão conosco, falaremos o nome de cada um. Deus abençoa todos vocês, até logo mais. Amém, Michel, Deus te abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Manjilca. Fiquem com Deus, até a meia-noite, quem for orar conosco, estaremos aqui. Amém, Keila, lá em Uberlândia, Deus te abençoa. E eu vou ministrar a bênção apostólica. Amém, Renato? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos juntos, amém. Deus abençoe vocês. E daqui a pouco essa mensagem está no YouTube. Se você quiser compartilhar, se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação e nos ajudar aí, é uma bênção. Mas eu quero muito que você compartilhe o vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus e até logo mais, em nome de Jesus. Pai do Senhor.